Olá, boa tarde, Chan. Boa tarde, Júnior. Bom falar com você. Como é que você está? Tudo bem? Que bom. O Vamos áudio está lá? tranquilo, né? Tá bom. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pô, legal. Bom, dar uma boa tarde para todos aqueles que também estão chegando aqui para nos acompanhar nesse bate-papo. Esse bate-papo faz parte de um ciclo de lives que nós estamos desenvolvendo agora nesses últimos meses, né, para falar de questões que dizem respeito à pandemia, mas também questões, né, mais Tem gerais áudio, aí Júnior. em torno de alguns temas importantes que abrangem o direito, né, a sociologia, a psicologia e a educação e outras áreas afins aí dentro das ciências humanas e sociais, né? Bom, para os que vão ficar conosco, nos acompanhando, desde já, né, muito obrigado pelo prestígio e a gente vai tentar reservar também um tempo no final para perguntas, né? Caso alguém tenha alguma consideração, alguma contribuição para fazer também a partir da fala e da contribuição do Chan. O tema de hoje, né, que nós vamos conversar nessa live, vai tratar um pouco sobre corrupção, né, tanto dentro do aspecto jurídico, como um pouco também do aspecto político. O nosso convidado é alguém que tem se empenhado nos últimos anos a pesquisar sobre essa temática, a estudar essa temática, né? Então, acho que é alguém que vale a pena a gente escutar e aprender um pouco mais, né, num momento como esse. Então, eu já abro a nossa conversa, passando a palavra para o Chan, para que ele se apresente um pouco melhor, né? Que ele fale um pouco da sua trajetória no direito e também um pouco sobre a sua formação e o seu interesse, né, por essa área de conhecimento. Bom, Júnior, obrigado pelo convite, antes de tudo. Fiquei muito feliz. Sabe que você é um amigo de longa data, tenho muito carinho por você. Nos conhecemos faz bom tempo, mas a amizade continuou e eu acho isso fundamental. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Chan Bibi. Comecei minha graduação na UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, durante o ano de 2012. Acabou que foi interrompida essa trajetória, mas os amigos ficaram e foi muito bom, independente do que aconteceu. E aí eu fui para o Paraná e aí eu comecei, então, minha trajetória acadêmica de fato. Estudo do direito, estudo da ciência política, da filosofia. E conforme esse desenvolvimento foi se dando, eu fui me aproximando do direito penal. E aí eu já estou nessa área de estudo e pesquisa já há quase 7 anos. O meu interesse pelo direito penal foi amadurecendo conforme as minhas experiências profissionais, meus estudos. E aí eu entrei no mestrado. Só que antes de entrar no mestrado, eu tive uma boa experiência em órgãos públicos, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. Tive a oportunidade de trabalhar na Força Tarefa, Operação Lava Jato, como estagiário, durante 1 ano e meio. Foi um período muito fértil, por assim dizer, da minha vida, porque ali eu tive contato com aquilo que tomou conta do país durante, vamos colocar aí, os últimos 6, 7 anos. E a partir dessa trajetória, eu pude também perceber que dentro desse contexto, que se falava tanto em corrupção, existiam algumas questões que não estavam fechando. E isso acabou não fechando em questões sintomáticas. Primeiro, a ferramenta da colaboração premiada e como ela foi usada. Isso é uma coisa que a gente pode conversar mais na frente. Mas uma coisa que me marcou profundamente foi que quando eu já estava no mestrado, isso é 2017, aconteceu aquele trágico acidente numa investigação da Polícia Federal que o ex-reitor da Federal de Santa Catarina veio se suicidar depois de ser alvo de uma série de medidas que apuravam, entre outras coisas, um superfaturamento na casa de 70, 75 milhões de reais no centro de pesquisa da universidade. Depois provou que o reitor ele era inocente. E aí, no fim, toda a operação, todo o trabalho investigativo direcionado para ele era
não só inconclusivo, portanto, arquivou-se as investigações, mas também levou ele a cabo. Então, ele acabou se matando. Logo depois, nós tivemos outro episódio, talvez dramático, que foi também o falecimento de um dos empreiteiros da OAS, César Filho. Ele teve um AVC dentro de uma audiência de instrução, só que esse ataque fulminante que ele teve aconteceu depois de todos os seus ex-executivos, aqueles que estavam abaixo dele, foram estarem presos e tentando uma delação. Então, você tinha aí um contexto em que a persecução foi tão intensa que levou o sujeito a óbito. É claro que aqui eu já vou até fazer uma defesa, não é bem uma defesa, mas se eu pudesse falar que alguma coisa nesse sentido seria de que eu não estou aqui para discutir o fim do direito penal nos crimes de corrupção, não estou aqui dizendo que a corrupção é uma questão a ser tolerada, não estou aqui defendendo a corrupção como algo que nós devemos aprender a lidar. Muito pelo contrário, nós devemos e conseguiremos um dia tratar a corrupção como um mal do passado. Agora, esse mal do passado precisa ser muito bem controlado, combatido, para se chegar a esse ponto. Senão a gente tem a figura do excesso. E, infelizmente, a Operação Lava Jato, junto com o caso do Mensalão, são os dois casos mais paradigmáticos de corrupção nos últimos 10 anos. Eles foram marcados por ilegalidades. Mas eles têm um conteúdo que é interessante. A gente vai entrar nesse ponto. Mas o que eu acho que é importante a gente ter aqui é uma discussão que, busca discutir a corrupção no seu sentido político, no seu sentido jurídico, e busca tratar a corrupção como um crime, não como uma questão a ser tolerada, a ser admitida. Então, Júnior, acho que serão 2 pontos que eu precisava destacar antes de qualquer conversa, para a gente não ter, de alguma forma, uma interpretação, às vezes, equivocada ou muito passional, por assim dizer. Sim. É porque me parece que discutir corrupção hoje, seja dentro do formato do jornalismo, né, ou até mesmo dentro do direito, às vezes, no espaço dos debates, parece que acaba se encaminhando muito por esses dois lados mesmo, né? Ou a pauta se torna uma discussão de paixões, né? Ou o viés, a perspectiva tem a ver com uma coisa mais de paixão partidária ideológica, ou dentro do próprio direito, né, considerando os aspectos formais, né, jurídicos, a gente também tem 2 perspectivas de interpretação, né, e da maneira como a gente vai manuseando todo o processo, como você vai conduzindo todo o processo, também de modo a ficar um pouco enviesado, né, dentro dessas perspectivas ideológicas. Mas isso acho que é uma questão que você, né, como pesquisador da área, vai poder até destrinchar um pouquinho melhor aí mais para frente. Eu acho que, só para aproveitar esse gancho, acho que a gente tem que também ter em mente que nós estamos num momento ímpar da história do país, que é um momento de polarização. Então, tudo aquilo dito de um lado acaba reverberando do outro, como se fosse necessariamente chegar ao extremo do outro lado. Então, se eu digo precisamos combater a corrupção, há sempre uma voz dissonante que vai dizer não, não precisamos, veja bem, não é bem assim. Então, eu acho que o ponto aqui é a gente tentar, antes de qualquer conclusão, um equilíbrio, serenidade, colocar as coisas nos devidos patamares. Não precisamos ter aqui paixões e emoções, não se trata disso a discussão. Então, acho que esse é um ponto, até aproveitando o gancho que você deu, para isso, Júnior, mas vamos lá. Sim. E falando sobre as instituições, Jean, que são responsáveis por esse enfrentamento, por esse combate à corrupção, né, pelo desenvolvimento de todo esse processo, seja um processo estritamente jurídico, ou mesmo o processo quando se descamba um pouco para a questão política, como que você avalia o papel dessas instituições? Né? A começar pelas instituições de investigação, como Polícia Federal, depois, né, chegando ao Ministério Público, os tribunais, né, que já cuidam mais da questão do julgamento mesmo. Como que você tem... Tá chegando cortado meu áudio aí? Não, eu estou te ouvindo bem. Estou acompanhando só para...
como que você tem avaliado o papel dessas instituições no trato com a corrupção? Como que a gente pode identificar alguns avanços, né, Uhum. considerando que é histórico, né, nos últimos 10 anos, mais ou menos, a maneira como as instituições têm se organizado nesse combate à corrupção, nesse enfrentamento à corrupção, mas também me parece que tem algumas fragilidades aí, né, até no sentido da gente perceber um atravessamento político, né, na maneira como essas instituições conduzem o processo, seja o processo referente a partido A ou partido B, né, ou quando envolve só empresários, ou quando envolve político, ou quando envolve gestor público de modo geral. Né? Então, na minha percepção, eu acho que a gente tem avanços, mas também tem algumas fragilidades. Assim, como que você tem enxergado essa questão do papel das instituições? Olha, Júnior, eu acho que a questão do papel das instituições por si só, primeiro a gente precisa ter em mente uma coisa. O Brasil é uma nação muito jovem. O Brasil ele tem aí na faixa de 520 anos. Então, o Brasil, e é o Brasil uma república 130, 128, se for mais exato, desde 1981, 1891. Então, assim, nós temos pouquíssima maturidade institucional para lidar com um tema tão complexo. Por quê? Vamos então fazer aqui um panorama do que é o judiciário hoje no sentido do sistema de justiça. O judiciário hoje, 63% dos casos, dados do DEPEN, dados do CNJ, são crimes envolvendo crimes de posse simples. O que seria o posse simples? Crime de tráfico, crime de roubo, crime de furto. Na imensa maioria, esses crimes as pessoas foram presas em flagrante. O flagrante foi homologado ali e a partir dali que você parte. Qual é a estrutura de prova que você vai adotar? Você adota a prova testemunhal. Os policiais vão na audiência e confirmam. Para quem tiver interesse, fica a dica. Lê tanto o livro do Marcelo Semer, Sentenciando o Tráfico, ou da Janaína Matida, que é a questão da epistemologia da prova. Ela tem escrito no Conjur também, então é acessível. Ponto essa estrutura é uma estrutura que não está preparada para lidar com o grau de sofisticação que o crime de corrupção exige. O crime de corrupção ele envolve sempre a clandestinidade, ninguém faz um acordo de corrupção às claras. Você tem figuras com grande poder econômico e político, então, portanto, se você não tiver uma instituição muito sólida, você vai acabar tendo interferência. E você precisa ter um juiz e um acusador preparados academicamente para lidar com o crime de corrupção. Porque você precisa de toda uma legislação que está fora do código para tratar, então você precisa dos dispositivos da lei de lavagem, você precisa da lei de organização criminosa, e você não vai conseguir fazer isso como se você fosse sentenciar um traficante aleatório. Então, esse é um ponto inicial. Tem-se umas instituições muito jovens e instituições que lidam no dia a dia com uma questão totalmente diferente, que é a complexidade muito simples. Quando você entra na questão da corrupção, você olhando para as instituições como um todo, você vê que elas não tiveram, como já dito, um amadurecimento. E por que elas não tiveram esse amadurecimento? Você teve ciclos republicanos interrompidos. Então você vai ter primeiro o desenvolvimento na chamada República Velha. Esse desenvolvimento ele é parado. E ele é parado porque você tinha ali uma composição política que permitia quem tinha o poder econômico vinculado à terra fazer o controle das instituições. Então, quem tiver a curiosidade de olhar o livro do Vitor Nunes Leal vai ver que 2 das 6 causas, vamos colocar assim, que tem esse sistema coronelista, que ele vai chamar, é por conta da questão da falta de autonomia do Judiciário do Ministério Público e subserviência da Polícia Judiciária aos interesses do Poder Executivo Municipal. Então, hoje, esse é um primeiro problema. Você nunca teve uma autonomia, começando lá na República Velha. Você chega no regime varguista, você também não vai ter essa autonomia. Você tem o regime de repressão. Você vai para a nova república, chamada República Populista, por muito pouco tempo você já tem o golpe militar. E com o golpe militar, você daí vai passar a ter um outro problema, que é você não tem a liberdade de agir dentro das instituições. E depois você tem a redemocratização. E aí, nesses últimos 32 anos, você está com um vazio. Você não tem uma
política institucional clara de combate à corrupção. Então, hoje, depois de 32 anos, a gente vê surgir uma ideia que parece que é muito óbvia, que é muito boa, que tem hoje no Ministério da Infraestrutura, foi colocado pelo ministro Tarcísio Freitas, se eu não me engano, que é ter um canal de denúncia que conecte diretamente aquele ato irregular para o Ministério Público, para o TCU e para a Polícia Federal. Então, hoje, uma denúncia de irregularidade numa licitação da infraestrutura do governo federal vai necessariamente mandar aquele conteúdo para um órgão de controle. Só fechar aqui. Vai mandar para um órgão de controle. Então, esse é o primeiro ponto. Falta de comunicação das instituições. Segundo ponto, a preparação institucional que você tem nos órgãos ela é muito precária. Quem entra para o Ministério Público, para a polícia, para o judiciário, não está preparado para estudar o direito, para discutir o direito. Ele está preparado para reproduzir conceitos descritivos que ele aprendeu durante 5, 6, 7, 8 anos. Então, isso torna muito rasa a discussão. E quando o sujeito que está preparado para enfrentar um universo muito simples, cai num universo complexo, ele se depara com um fenômeno que ele não conhece, e a primeira coisa que ele passa a ter, então, é intuições abstratas que ele mesmo tira. Então, o sujeito que vai combater a corrupção no município, no Estado, na União, ele não está pensando a corrupção enquanto um fenômeno jurídico, sociológico, político, complexo, que vive na história. Ele vê aquilo que hoje, com o poder de petição, o poder de busca, o poder de decisão, ele entende que é causa. E esse talvez seja um dos grandes problemas. E quando você tem uma causa aparente, você trata essa causa aparente como uma causa definitiva, o que vai acontecer é que você pode errar muito feio no objeto, no seu objetivo. E quando você erra feio no objetivo, você cria consequências problemáticas. Então, aí trazendo mais para o nosso contexto dos últimos 6, 7 anos. Por evidente que as empreiteiras na Operação Lava Jato tinham, sim, contratos superfaturados, conjugações espúrias e tudo mais. Isso é indiscutível, isso é inegável. Agora, uma coisa que é fundamental você ter é o bom senso, o equilíbrio de não fazer uma investigação que vá destruir a capacidade produtiva dessa empresa. Sem antes você ter a garantia de que, se destruída essa empresa, por assim dizer, você vai ter outras tantas no mercado competitivo que vão absorvê-las. Quando você tira todo esse mercado, você tira tudo que tem envolvido. Você prejudica milhares e milhares de pessoas que dependem daquilo para trabalhar. E no fim acabou sendo uma ironia, porque os chefes do suposto esquema receberam um benefício por meio de uma delação premiada muito benéfica, e quem não tinha nada a ver, que era o trabalhador de chão, que era o gerente de obra, que não tinha relação nenhuma com o fato, acabou por ser envolvido, acabou por perder o seu emprego e ter ainda para ele a pecha de estar numa investigação, numa empresa que foi investigada, que, portanto, sobra dúvida sobre a capacidade de idoneidade do sujeito. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Então, as instituições não estão preparadas, ninguém, na verdade, está preparado, ninguém sabe, de fato, o que é a corrupção, ninguém tem uma fórmula mágica e não vai ter. E como você não tem essa resposta, e depois de não ter essa resposta, você começa a criar suas próprias respostas, a tendência sempre vai ser você ter uma postura de combate à corrupção que não vai acertar o problema da questão. E quando você não acerta o problema da questão, você vai gastar uma energia imensa, um trabalho hercúleo, para não chegar a nenhuma conclusão. Então, no panorama inicial, falta maturidade institucional, isso não se compra, não vai se comprar na farmácia, não tem a pessoa certa. Você precisa da legislação ser aprimorada, e aí é uma questão de tentativa e erro. Infelizmente, em alguns casos, as investigações vão ser anuladas porque o que está fazendo é errado. Então, eu vou trazer aqui só um exemplo histórico. Em 2007, tinha-se a Operação Castelo de Areia. Investigava o superfaturamento numa refinaria em Pernambuco. Essa refinaria tinha vínculo com um partido que, na época, era oposição ao partido atual. Essa investigação foi anulada no STJ, porque ela tinha uma interceptação telefônica ilícita. Melhor dizendo, ela era a partir de uma denúncia apócrifa. Então, tudo que foi feito é a partir de uma denúncia anônima. Isso não é inconstitucional. O STJ foi lá e anulou essa investigação. Anos depois, por outras formas de investigação, você chegou ao mesmo lugar e descobriu os mesmos
superfaturamentos. Como que você conseguiu fazer isso? Porque quando você teve a anulação da Operação Castelo de Areia, ficou o aprendizado de que há determinados limites para você atuar. Você não pode determinar uma busca só porque essa busca parece boa. Você precisa de fundamentos, você tem toda uma questão de legislação para trabalhar. Quando você não trabalha essa legislação, você automaticamente está refém de transformar a sua investigação em um caso natimorto. Só que tem um detalhe. Nos anos de 2005, 2007, 2008, tinha-se um judiciário que tinha o estofo de reconhecer a ilicitude de uma grande investigação. Então, foi assim com a Satyagraha, foi assim com a Castelo de Areia, assim com a Sandal, porque eram investigações que tinham vícios incorrigíveis. Com a Operação Lava Jato, perdeu-se muito essa capacidade do judiciário de pôr freios. E aí as consequências acabaram se tornando evidentes. Então, em algum ponto, só até para dar um fecho aqui, Júnior, de um lado a gente precisa ter um equilíbrio e entender que a questão ela demanda uma maturidade institucional que a gente não tem. De outro, a gente precisa de quem vai aplicar a lei e vai promover as investigações, entender de que tem todo um conjunto constitucional e infraconstitucional a ser obedecido. E terceiro, entender que mesmo que tudo for feito, tudo for feito, você não vai acabar com a corrupção do dia para a noite. E eu acho que esse é um ponto que às vezes as pessoas não querem aceitar. Punir por punir não vai acabar com a corrupção. Isso é uma questão que já foi mostrada em outros fenômenos criminológicos e vai chegar na corrupção. Cedo ou tarde, essa confirmação vai se dar, querendo as pessoas ou não. Sim. Eu acho que você tocou em dois pontos muito importantes, né? Que a gente consegue visualizar mais ou menos isso de fato, que um deles é o amadurecimento das instituições. Acho que a gente está num período, né, de democracia, né, um processo de amadurecimento da democracia, e isso se repercute na história e na maturidade das próprias instituições democráticas também, né, com certeza, no fortalecimento do Estado Democrático de Direito. E uma outra questão que é a questão da formação, né, e isso eu acho de uma relevância muito grande, porque eu fico com a impressão, pelo menos, né, de que quem está envolvido, né, seja no aspecto mais jurídico, no aspecto mais político, né, de combate e enfrentamento à corrupção, acaba se seduzindo muito pela ideia de que você é uma espécie de super-herói, né, de alguém virtuoso que vai acabar com uma coisa, né, com um câncer social do Estado e da política hoje. E a partir dessa sensação, desse afeto, o sujeito acaba ou achando que tudo é corrupção, né, ou que nada é corrupção. Então, acho que entra um pouco nessa questão que você colocou de como é difícil, né, para quem está operando o direito também nesse contexto, saber identificar exatamente o que é a corrupção. Porque aí, ainda pegando um gancho para a questão da formação, o sujeito precisa não só saber de direito penal, né? Ele precisa ter conhecimentos de direito penal, de direito constitucional, né? Direito administrativo, Sim. fora, né, o conhecimento sociológico da política, né? Sim. Conhecimento da ciência política, de como funcionam as coisas do Estado, né? O que é o poder, o que é a cultura do poder dentro desse contexto. E a gente percebe que falta muito isso na formação, né? E é claro aqui, Júnior, que ninguém está pedindo pós-doutor em sociologia ou ciência política para atuar. Isso é muito claro, até porque também, vamos aqui puxar para o outro lado, você precisa ser um pragmático, você precisa ter um quê de pragmatismo para ter um trabalho jurídico eficiente. Não adianta ficar Não adianta ficar promotor e juiz debatendo sobre o fato na instância mais profunda e epistêmica possível se você não está tratando do problema, que é um desvio de uma pessoa X contra a instituição Y. E eu tenho me pegado, às vezes, pensando em outra coisa, Júlio. Como que nós vamos fazer quando essa fase da corrupção pública passar, porque hoje o foco é a corrupção do servidor público, quando a gente conseguir superar isso, como nós vamos nos comportar enquanto instituições, enquanto academia,
para lidar, então, com talvez o principal problema, que é a corrupção privada. Eu não estou falando aqui condutas antiéticas, condutas imorais. Isso não tem nenhuma relação com o direito. O que eu estou querendo provocar aqui a discussão é como nós iremos fazer com a questão de um empresário acertar com o outro e fechar um preço de mercado que não existe, simplesmente para que os dois ganhem mais do que eles devem ganhar em regime de competição. E esse é um problema que ninguém tem a resposta. E a resposta que se dá hoje é uma resposta que não se deu no Brasil. Então, eu vou trazer dois casos aqui. A Volkswagen foi condenada pelos Estados Unidos em 2017 a pagar uma multa de 4 bilhões de dólares porque ela teria manipulado o sistema de emissão de gases de efeito estufa do carro, do veículo. Se tinha alguma forma de controlar isso, ela adulterou para que parecesse que tinha mais, você produzia menos, tinha uma rentabilidade maior e, portanto, o carro ia ser mais vantajoso. O que aconteceu? Descobriu-se que era uma fraude. Alguém fechou a Volkswagen? Não, ninguém fechou a Volkswagen. Fizeram que a Volkswagen deram uma multa, mandaram ela se integrar e, a partir daí, você seguiu. Outra figura, você tem a British Airways. Ela foi também descoberta em um escândalo para se conjugar ou não preços de passagens para determinados locais da Europa. Você fez com a British, você foi lá e deu uma multa pesada para ela. Pediu obrigação de compliance. E a obrigação de compliance, no fim, é o que você tem para fazer. Então, não adianta aqui a gente achar que o problema hoje é o servidor público corrupto, ineficiente, maledicente, que quer ganhar vantagem. Isso não é como a banda toca. O que você precisa ter é uma concentração de esforços para entender o que é o problema da corrupção. E entender que você não vai acabar. A corrupção, o tráfico de drogas, você não vai acabar com essas questões. Porque não tem como. É uma questão individual. Eu escolho ou não escolho. Eu, na minha profissão de advogado, professor, posso escolher receber vantagem ou não, dependendo do contexto. O júnior, que é servidor público e professor, também pode escolher. No fundo, não adianta ter uma medida penal absolutamente draconiana, de você ter penas acima do mínimo, você ter penas como você tem um crime de terrorismo, que é 30 anos, 28 anos, 26 anos para 30, se você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que aqui o ponto é a gente, então, voltar àquela primeira questão, a serenidade para discutir um assunto e entender que esse assunto não só é difícil de ser resolvido numa sentada, numa discussão ou do dia para a noite, e que, de outro lado, a gente também não vai conseguir criar um modelo que acabe com todos. Porque se a gente tivesse um sistema penal capaz de acabar com os crimes que estão no código, a gente estaria num país perfeito. Ou a gente estaria num mundo que a gente não conhece. Não é assim que as coisas vão funcionar. Os Estados Unidos tentou, num exemplo que é emblemático para todo mundo que fala no assunto, que é a proibição em 1930. Você proibiu-se o consumo de bebidas. Você não chegou a lugar nenhum. Você só deu espaço para que pessoas que atuavam na ilegalidade ganharem mais dinheiro e se tornarem cada vez mais poderosas, que é o caso do Al Capone. Então, esse é o ganho. A sensação que a gente tem é que quanto mais avança, né, as estratégias de combate à corrupção, maior a criatividade das pessoas em experimentar a corrupção de outras formas. É como o próprio combate à violência, né? Quer dizer, se você quiser colocar uma proposta, né, para a sociedade de um modelo de combate à violência que seja implacável, você entra um pouco, né, na ficção, que é aquilo que o filme, esqueci o nome agora, indica, que é você criar a possibilidade de chegar até o crime antes que ele ocorra, na verdade. Então, em relação à corrupção, é a mesma coisa, né? Assim, qualquer proposta, qualquer possibilidade de pensar, né, que a corrupção pode ser erradicada na sua raiz, que a gente possa evitar ela, seria talvez a possibilidade da gente criar mecanismos para que o Estado, né, os agentes de investigação e tal, cheguem até os corruptores e os que praticam a corrupção antes que ela ocorra. Aí a gente entra numa questão ética, né, extremamente complexa e difícil de lidar. Sim. É que, no fundo, a corrupção é uma escolha. Qualquer crime é uma escolha.
É claro que a gente pode conversar aqui quando você fala do crime e da escolha, não aqui livre-arbítrio, não estou tratando de questão livre-arbítrio, racionalidade abstrata, não é isso. A discussão é muito clara. A corrupção, como qualquer outro crime, se dá a partir de um aprendizado. O sujeito aprende que aquela forma de levar a situação é a melhor possível. E ele não vai parar com isso só porque o colega dele foi preso. Isso é um ponto. Porque o amigo dele do lado foi preso, não necessariamente ele vai parar. Até porque, às vezes, ele está num ciclo que, se ele parar com a corrupção, ele para com a vida dele. A gente tem que entender que, vamos pensar aqui no âmbito político. Um sujeito que tem uma vida política de alta relevância, mas se faz isso somente pela via do crime, pela via do desvio. Ele não vai parar de praticar atos de corrupção porque tem uma investigação. Porque parar com a corrupção, muitas vezes, significa parar com aquilo que ele vive, com a vida dele, com o dia a dia dele. Ele não vai simplesmente parar. Então, ele vai escolher ir até as últimas consequências. E o mesmo vale para todos. Então, aqui eu acho que a questão é muito, muito, muito sensível. Não dá para a gente tratar ela como se ela fosse resolvida a golpe de frase feita, como diria uma pessoa, como diria o Ciro Gomes, a frase muito boa dele. E, no fim, a gente tem que entender, amadurecer e olhar para a corrupção como uma questão que será resolvida com o curso da nossa jornada civilizatória, se eu puder falar assim. A corrupção, ela não começou porque o brasileiro ele é maledicente, e ela não vai terminar porque o brasileiro vai ter uma revolução catártica, ética e moral. Então, vamos devagar. É um tema muito complexo, é um tema que hoje, infelizmente, a gente experimenta muito dessas consequências de um combate à corrupção irresponsável, se eu puder falar assim, porque na tentação de você construir um modelo perfeito, você acabou criando um modelo mais imperfeito ainda. Então, isso vai passar por como eu disse, um processo de maturação. O Brasil também está aprendendo a ser uma nação democrática. Então, hoje nós temos um presidente que não agrada a maioria, mas agrada uma parcela, e essa maioria está se vendo obrigada a aceitá-lo e entender que ele vai ficar ali. E se não tiver um processo de impedimento formalizado, não tem como tirar ele dali. E essa maioria, que hoje é a oposição, tem que também aprender a ser vigilante nos atos que são ilícitos e combater eles dentro de um processo. Então, esse é o ponto. Um processo que seja justo, que seja liso, que tenha lisura. Não dá para a gente também ficar nessas questões dos pseudo-processos, que só porque ele tem capa e tem número, que ele é um processo. Não é assim. Então, isso vai demorar um tempo, eu acho, na minha opinião. Então, se a gente puder ter alguma perspectiva, a perspectiva é que a gente vai ter que amadurecer. Nós precisamos de cada vez mais promotores de justiça, precisamos de juízes, precisamos de advogados, precisamos de policiais que tenham conhecimento técnico e entendam quais são os limites que eles têm enquanto agentes públicos. Ponto. Talvez, o judiciário entender qual é o seu papel, o Ministério Público entender qual é o seu papel, a advocacia entender qual é o seu papel e a polícia judiciária entender qual é o seu papel, é sem dúvida o passo mais importante para a gente sair desse estado de coisas, que é uma questão que hoje acaba sendo politizada, como você bem falou, e marchar para uma questão de serenidade. Então, deixar que a política tenha a sua área de atuação e deixar que o judiciário tenha a sua área de atuação e ponto. Cada um que siga dentro dos seus conformes. Agora, o Chan, você falou da questão de como a gente tem, na nossa cultura, né, e acho que a maneira como também os casos de corrupção têm sido noticiados pela mídia nos últimos anos, acaba reforçando muito isso, né, que é a ideia de que a corrupção está apenas dentro do Estado. Né? E o Gessé Souza, um sociólogo, tem um debate muito interessante, ele vem insistindo muito nisso, né? E isso acaba enfraquecendo, inclusive, a ideia de Estado, né? Como se o Estado fosse um grande monstro das corrupções e como se a corrupção do mercado, como você também exemplificou, não existisse, né? Então, acho que por muito tempo ainda a gente vai ter uma dificuldade de tirar isso do imaginário social, né? De que a corrupção é algo que faz parte da estrutura da sociedade como um todo. Ela não é exclusividade do Estado. Sim. Me parece, né, como você também sinalizou, que
a gente teria muito mais dificuldade em enfrentar a corrupção do mercado e a corrupção dentro, né, das relações privadas do que a corrupção do Estado. Porque, em relação à corrupção do Estado, você tem toda uma legislação que nos direciona para essa ideia de que as coisas do Estado precisam ser transparentes, né, de que o agente público tem responsabilidades, de que ele pode ser punido por isso, né? Quando você sai desse contexto e vai para o contexto das relações no âmbito privado, me parece que isso fica muito mais nebuloso, muito mais difícil, né? Sim. E uma outra questão também é assim, da dificuldade de entender o que é a corrupção e o que é ser ético, né? Parece que algumas pessoas acusadas de corrupção, quando vão se defender, quando aparecem na mídia, justificam o ato, né, como se ele fosse mais natural, né, a coisa mais natural do mundo, e o cidadão comum vê aquilo e acha um absurdo, né? Poxa, o sujeito fez tudo isso e ainda acha que isso é certo. Mas a sensação que eu tenho, Xan, não sei se você tem também essa percepção, é que, de fato, o que falta muito é uma educação em valores humanos de convivência, né, e de trato com aquilo que é público e coletivo, porque algumas pessoas realmente não acham que aquilo que elas fazem foge a uma ética. Né? Sim. Não, eu acho que isso é. Eu, Naturalização tão grande daquilo, ou mesmo que exista uma legislação que tenta mais ou menos tipificar, né, mas no plano da cultura, das relações, dos modos de vida, me parece que as pessoas realmente não conseguem colocar aquilo como uma falta ética. Né? Não é que o sujeito está sim. sendo hipócrita e tal, ele realmente não consegue. Então, eu queria que você Eu acho que. até pouco assim sobre a compreensão dentro do direito penal, dentro né, dos institutos jurídicos, do que é a corrupção e se em alguma medida isso é diferente da corrupção pensada na cultura de modo geral. Então, pergunta, acho que se resolve, se a gente tivesse capacidade de apresentar uma solução prática, a gente resolveria todos os problemas relacionados à corrupção. Mas o que é corrupção pro direito penal? Primeiro, a corrupção ela é um fenômeno que se dá dentro de outros tantos. Então, a corrupção não tem um artigo do Código para falar só que aquilo é corrupção, como homicídio. O homicídio tem o artigo 121 do Código. Aquilo é homicídio. Todos, e tem outras questões de ações parciais, mas enfim, o centro é a corrupção ela é um fenômeno e o Código trata ela por diversas vezes. É claro, e aqui fazendo justiça, o Código trata corrupção passiva e ativa como se fossem duas formas únicas. Mas você tem crimes contra a licitação, você tem crimes contra instituições públicas em gestão financeira, você tem aí os próprios crimes contra a gestão pública, você vai ter, então, uma série de outras legislações para tratar da corrupção. Corrupção no direito penal, basicamente, é todo favorecimento injusto que uma pessoa recebe para que ela consiga obter vantagem em uma coisa que ela não tem direito a ter vantagem. Então, é o caso do suborno para obter uma licitação, é o caso de uma E gestão pode não fraudulenta. envolver dinheiro também, né? Oi? Pode não envolver dinheiro, portanto. Pode envolver, se trata até da questão do favor sexual. Então, assim, a vantagem devida que a lei exige não é uma vantagem pecuniária. Pode ser um interesse sexual, um interesse pessoal, tem crime de prevaricação, está aí. Então, no fundo, o que a lei trata, só para que fique claro, a lei penal ela vai tratar talvez do topo, assim, da questão que é realmente evidente, é gritante, não tem como ser tolerado. As demais questões de corrupção, elas vêm abaixo. Então, a questão da corrupção no ilícito administrativo, improbidade administrativa, ela é bem mais ampla. A violação dos princípios da administração pública. E aí você vai descendo até você chegar nessa corrupção que é o conceito público, o conceito não público do direito, mas público do público, que é aquilo que as pessoas acham que é corrupção. E aí você vai ter todo tipo de atitude ou não. E esse que é a tarefa do direito. O direito, ele, por mais que ele tenha essa lei aqui no topo, ela tem que estar imediatamente correlacionada com essa questão da base, é o que a doutrina chama de conceito material do delito, conceito que não está relacionado à lei, está relacionado especificamente à questão do sentimento, está isso através do legislativo. Então, a corrupção enquanto processo ético,
ele é muito mais complexo. É muito mais complexo porque aí você tem uma questão, as estruturas familiares, cada núcleo familiar vai ter o que é corrupção ou não. Se você tiver um núcleo familiar de pessoas envolvidas na questão empresarial, a sonegação fiscal não vai ser um crime grave, não é um crime de corrupção na concepção de quem está praticando. Mas se você tiver uma família de servidores públicos, você vai achar a sonegação fiscal um absurdo. Então, é uma corrupção, é um crime gravíssimo, porque viola contra o interesse do Estado. Então, são essas disparidades que são totalmente comuns, que devem existir e vão existir, e é a partir dessa convergência do que a família A, a família B, a família C, essas pessoas todas entendem que você vai chegar, então, a definir corrupção no sentido, primeiro, político, e depois jurídico penal, que é aquela fração bem pequena dos crimes. Então, o que o direito penal vai falar de corrupção é muito pequeno perto daquilo que as famílias entendem, daquilo que a comunidade entende como um todo que é corrupção. Por isso que é importante a gente ter voltar àquela questão. Não vamos tratar a corrupção como se ela fosse o principal problema uma questão fácil de ser resolvida, porque ela não será. Então, esse é o ponto que eu vejo assim como nodal para a gente falar do assunto. A corrupção ela é um problema ético? Sem sombra de dúvidas, é um problema ético. A corrupção é um problema político? Não tenha dúvidas. A corrupção é um problema jurídico? Com certeza. É um problema de direito penal? Com toda certeza. Como nós vamos resolver isso? Com certeza, pelo direito penal, nós não vamos. Porque o direito penal não tem capacidade de inibir comportamentos futuros. A ideia de você prevenir novos comportamentos não tem, já está demonstrado. Agora, o que você consegue fazer é ter no direito penal um diagnóstico de que, olha, você tem aqui uma forma de política que é complicada. Então, vamos passar para uma forma de política que não permita tanto essa questão. Então, você trabalhar aí a questão da reforma política, que é muito falada, você ter o voto distrital misto, você ter a candidatura avulsa, você ter atrofiamento das estruturas partidárias, a democratização dos partidos, que isso é uma questão que também falta. No fundo é isso, Júnior. No fundo, eu vejo como ser essa questão que é corrupção é um problema político, é um problema político, um problema ético, um problema jurídico, um problema do direito penal, mas a nossa solução está lá embaixo, está na base e está na gente entender na política a melhor veículo para a gente corrigir isso. Por isso que é tão importante discutir reformas na administração pública, reformas na política, reformas na economia, para não ter, para que essa questão deixe de ser preponderante. Eu acho que esse é o ponto. Bom, eu vou só pedir para aqueles que estão nos acompanhando aqui, continue, porque como o tempo que a gente tem aqui no Instagram é de 1 hora, está dizendo aqui que só temos mais 5 minutos. Então, eu vou encerrar, mas a gente volta na sequência que a nossa conversa ainda tem algumas coisinhas mais para a gente destacar. Tá bom, Jean? Perfeito. Já voltamos, Júnior. Ok. Está me ouvindo bem, Júnior? Opa, estamos voltando. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo, fiz uma mudancinha aqui com o carregador. Ah, sim. Mas tá bom, né? Bom, então, dando continuidade à nossa conversa, tinha pelo menos mais 2 pontos que eu gostaria muito de te escutar também, Chan, que o primeiro deles é em relação aos excessos, né? Que é um pouco mais até do nosso objetivo aqui dessa conversa, né? Como que você avalia os excessos? Acho que você já destacou um ou outro aspecto importante aí que dá para a gente refletir algumas coisas,
Mas eu gostaria de te escutar um pouco mais em relação a isso, né? Como que você identifica nos casos de corrupção, de enfrentamento da corrupção que a gente tem visto nos últimos anos, né? Em que situações ou em que contextos essas instituições, né, Polícia Federal, Ministério Público, né, os próprios tribunais, em que sentido você acha que houve aí alguns limites, né, alguns excessos, melhor dizendo, e quais seriam os limites dessas instituições no trato do enfrentamento da corrupção? Tá, perfeito. Júnior, a sua pergunta ela é fundamental. Eu até sou um pouco suspeito para falar do assunto, que eu me dediquei os últimos anos a pesquisar sobre isso, né? Então, meu mestrado é exatamente sobre esse assunto. Então, se a gente puder falar de excessos, a gente tem que entender primeiro quais são os limites. Os limites estão na Constituição, e aí não é uma questão mais... A gente estava falando antes, lá na primeira parte, de que nós temos uma questão da corrupção, que é uma compreensão individual, na maior parte, que nós temos questões que demandam de um conjunto, que ela é a expressão da comunidade, que o direito penal está lá no topo para tratar de questões específicas. Aqui é o inverso. Quando eu vou falar de excessos, eu tenho que entender que os limites estão dentro de uma Constituição. Uma Constituição que não foi feita ao acaso. Uma Constituição que teve como projeto e objeto o enfrentamento ao arbítrio, ao excesso, ao abuso do poder que você tinha do Estado e você teve ao longo de toda a jornada civilizatória do Brasil. Então, se você pegar na história recente, desde o começo até o final, você vai ver na escravidão, na dizimação dos povos indígenas, nas repressões às revoltas populares, nas ditaduras que nós tivemos, um conteúdo quase sempre muito direcionado à vilipendiação do cidadão, do indivíduo. Então, a Constituição ela vem no artigo 5º, ela vai estabelecer uma série de contornos. Esses contornos, como a própria palavra já diz, não estão ali para bloquear o combate à corrupção. Não estão ali para fazer com que a corrupção não seja apurada. Isso aí foi uma petição de princípio que se começou há um tempo e vem se consolidando. O fato de eu proibir a prova ilícita, mas somente contra o réu e permitir a favor do réu, não é uma consequência para proibir qualquer investigação. Quando eu tenho a ferramenta do habeas corpus, esse habeas corpus é uma ferramenta de proteção da liberdade, tanto na prisão quanto antes, isso não é uma questão para facilitar o direito à impunidade, se puder falar assim. Então, no fundo, existem limites que são limites irrenunciáveis. E a Operação Lava Jato se apresentou como uma forma revolucionária de combater a corrupção. De novo, aprendeu muito com a questão da Operação Satyagraha, a Operação Satyagraha, a Operação Banistado, a Operação Castelo de Areia, e outras operações menores que se tiveram. E ali você entendeu como você tinha que fazer uma estrutura investigativa. E ela teve um ingrediente que foi a colaboração premiada. A colaboração premiada foi uma ferramenta que faltou no mensalão, na visão de muitos, para se chegar a uma visão holística da situação. E você trouxe ela. E ela começou a ser usada de forma quase que reiterada. Então, a finalidade da delação premiada, da colaboração, melhor dizendo, isso aí é até um livro do ministro do STJ, Nefe Cordeiro, ela é residual. Então, se eu tenho 100 pessoas investigadas, ela serve para 2, 3. E esses 2, 3 têm que ser pinçados e escolhidos para fazer delação. Quando eu faço delação por 100, eu automaticamente estou banalizando o Instituto e tornando uma questão muito... ficando refém daquilo que eu vou publicar. Então, excessos que nós tivemos vão se dar tanto para driblar o limite constitucional que eu tinha, limite à invasão da privacidade, limite à prisão fora das hipóteses estritamente legais, limite de competência, de definição de qual juiz vai julgar. Então, durante o mensalão é um exemplo, mas é um exemplo menos grosseiro, porque, no fundo, trata-se de uma posição que o Supremo tinha lá na época, que era todo mundo que já teve foro fica com foro até o fim do processo. E o Supremo mudou isso em 2016. Então, você tinha lá um mega processo. E esse mega processo foi transferido para o juiz de piso. E aí você começou a ter mega processos. O juiz de piso que apurava um fato, começou a apurar o Brasil inteiro. Então, se uma licitação da Petrobras foi fraudada no Amapá,
ela estava sendo apurada em Curitiba, e por aí vai. E esse teve, então, esse alargamento. E quanto mais o juiz que julga o mesmo caso, mais ele reforça a convicção íntima que ele tem do caso. E aí ele vai deixar de ser um exercício do contraditório, um exercício oxigenado. E esses excessos chegaram até o ponto de você ter o Supremo Tribunal Federal, que pela Constituição é responsável pela guarda maior do texto constitucional, e fazer uma alteração que é a alteração literal do texto, que é a presunção de inocência. Você teve todo um trabalho difícil. E aí o excesso acabou sendo mascarado pela questão da politização. Por quê? Quando eu tenho excesso contra uma pessoa, vamos usar um exemplo aqui, o Joãozinho da Feira, que foi preso por um crime de tráfico, uma receptação, e o excesso é contra ele, talvez, se de um lado, por ele ser uma pessoa menos conhecida, permita um processo mais arbitrário, por outro lado, reconhecer uma ilegalidade também fica um pouco mais fácil, porque a repercussão social do caso é muito pequena. Agora, quando você tem um caso que está passando na imprensa toda semana, anular aquele caso, ou colocar um limite duro naquele caso, é difícil. E você precisa de um judiciário que tenha determinação para fazer isso, tem estofo. Então, e aí é um paralelo muito bom. Você pega 10 anos antes da fixação da prisão em segunda instância, você tem o julgamento do habeas corpus de um réu na Operação Satyagraha. E ali o Supremo, no plenário, decidiu por reconhecer a ilicitude da prisão e depois o STJ vai anular a operação. E ali você tem toda uma dedicação do ministro relator, Ministério dos Graus, em explicar que o combate à criminalidade tem que ser dentro do Estado de Direito. E você tem 10 anos depois uma mudança totalmente grave e sem precedentes. E esse talvez seja o ponto. O judiciário, que antes era, como dizem, né, diz o adágio popular, não tão popular, mas a última trincheira da cidadania, passou a ser a última trincheira do combate. O judiciário, então, deixou de ser juiz e passou a ser parte. E aí, esse contexto gravíssimo se acirrou muito porque você teve como principal alvo da investigação um grupo político já um pouco desgastado pelo que veio acontecendo desde os anos 2000, os anos 2010, e isso permitiu uma certa estigmatização. Então, tudo aquilo decidido a favor do acusado, independente de qual fosse naqueles processos, era tido como uma derrota do Brasil. E tudo aquilo que era contra o cidadão era uma vitória. Então, a cada prisão, nós fomos comemorando uma vitória. E essas prisões, na verdade, são questões muito sensíveis, muito graves. Não posso eu prender alguém e comemorar, é uma questão muito grave, um drama. Você tem que pensar que tem um drama familiar aí, independente de quem seja. E aqui, de novo, não é no sentido da gente fazer um pedido de anistia para quem praticou crime de corrupção, não é falar que é impunidade, mas é entender que mesmo uma pessoa mais corrupta, mais criminosa, tem um mínimo de tratamento que ela tem que ter. E quando você espetaculariza a situação, você transforma aquilo numa situação quase que circense, você cria no drama familiar uma possibilidade de você ter essa vitória. Então, o judiciário brasileiro, no fim, ficou de refém de dar respostas à população. E o judiciário não dá resposta. E acho que é uma dificuldade muito grande, né, para o profissional que atua na esfera judiciária, na esfera jurídica, lidar com isso, porque a gente vê acontecer o mesmo que já vinha acontecendo em relação à criminalidade, né? Ou seja, a população acha que criminalidade e corrupção são duas coisas tão difíceis de lidar que para a gente realmente resolver o problema, para realmente enfrentar o problema, tem que extrapolar a lei, né? Porque muito garantismo, né? É uma forma, inclusive, da gente ir passando pano, né? Ir justificando e, de alguma maneira, isso não ajuda muito a pegar, né, entre aspas, os verdadeiros corruptos. Então, me parece que rola uma sensação assim, de justiçamento, né? E eu acho que esse é o ponto. Você chegou no ponto aí que eu estava ensaiando para chegar. O problema hoje do combate à corrupção é que a combate à corrupção ele se tornou aquilo que
você tem a ciência política muito clara que é como se fosse uma religião civil. Então, o compromisso que eu, cidadão, tenho com o Estado. Eu deixo de ser um cidadão autônomo, livre, e no gozo daquilo que são os meus direitos constitucionais, e passo a ser mais uma peça fundamental para o combate à corrupção. E quem não for obediente a essa posição, a essa forma de lidar, inevitavelmente estará transgredindo contra a corrupção e será vítima, então, dos casos mais, das formas mais vexatórias possíveis. Então, um exemplo aqui que eu acho que é ótimo, pouquíssimo trabalhado, é a questão, por exemplo, quando você teve o julgamento do mensalão, existe uma possibilidade jurídica de qualquer pessoa de pedir para aquele que o está julgando reconhecer que é suspeito. Ou seja, arguir suspeição, que fala-se no direito. Quando eu falo em arguir suspeição, eu estou falando que aquele julgador, ele tem um interesse íntimo na causa, ele não está julgando de forma imparcial. Então, ele é suspeito e, por ser suspeito, ele tem que sair do caso. Ao que indica, um advogado bem renomado, Moraes Pitombo, e a sua banca, fizeram um pedido desse para o Joaquim Barbosa enquanto relator. E o Joaquim Barbosa se sentiu ofendido com o conteúdo do pedido. E essa ofensa fez com que o caso do mensalão gastasse um tempo considerável para que a corte discutisse se um advogado, no exercício da sua função, deveria ser representado pelos órgãos de correção, porque ele transgrediu contra a questão. E aí a discussão foi, o ministro Joaquim Barbosa, então o ministro dizia, isso aqui é uma honra absurda à minha intimidade, isso é uma honra absurda, uma ofensa absurda à minha honra, ou uma ofensa absurda ao decoro, e eu quero que eles então sejam punidos pela OAB. E aí você teve uma discussão muito intensa, e no fim ficou por 9-2. Ou seja, Joaquim Barbosa e o ministro Fux entendiam que era caso de representar. E aí você só conseguiu sair dessa questão porque você teve lá o ministro Celso de Mello que tomou o conhecimento e falou, isso não é crime, não tem nada que indique crime de injúria, portanto, justificável a representação, e que os advogados estão fazendo é o que você espera de qualquer advogado, que é uma postura de combatividade, de ser presente na defesa daquele que o constituiu. E acabou sendo um voto que é marcante e pouquíssimo explorado pela questão, mas marca aí a postura de que quem não está conosco está contra nós. E esse é o legado que o caso do mensalão deixou, que a Operação Lava Jato tomou, e que não adianta falar aqui que é a Operação Lava Jato, porque se tiver uma nova operação na semana que vem, envolvendo uma outra estatal, envolvendo outros políticos, ela será talvez mais intensa, e os erros que foram cometidos na Operação Lava Jato serão de alguma forma corrigidos por essas novas investigações, mas a sensação que fica é que o abuso, a ideia de uma corrupção, combate à corrupção porque é imoral e não porque é antijurídico, é o que prevalece. E aí eu tenho, então, a figura do juiz, que é, acima de tudo, uma referência moral, que não deveria ser. É claro que esse é um assunto que, inevitavelmente, se confunde, possível se confundir. Mas o papel do juiz não é ser moralista, não é ter moral acima do bem e do mal. É ter uma postura de aplicar a lei e ponto. Se o juiz, no íntimo dele, ele acha que a corrupção é boa ou ruim, isso é um problema dele enquanto juiz. Ele pode virar autor de livro e escrever um heterônimo sobre o benefício ou sobre o malefício. Mas no processo, quando você trata do direito de um terceiro, você não pode ficar colocando as suas opiniões pessoais para conseguir o que você acha que é certo. Então, qual é o legado de tudo isso, que parece? Cada vez mais um combate moralista. E esse combate moralista está vinculando todo mundo. E quem não concorda, então teve uma época da Lava no Brasil que quem não concordava com a Lava Jato não concordava com o Brasil. E isso não tem, isso não se confunde. A Lava Jato, primeiro que teve-se um erro também de falar a Lava Jato é um patrimônio nacional. Não é. A Lava Jato é uma investigação, ela vai acabar. E ela tem que acabar porque um dia vai acabar o que tem ali de prova, você vai ter investigado tudo, ela vai acabar, a gente vai passar para outra. E paciência, a vida vai ser assim. Agora, se a gente pegar uma investigação criminal, transformar ela num objeto de patrimônio cultural,
talvez do mesmo patamar da seleção brasileira, ou de um time de futebol, ou do Cristo Redentor. Isso mostra que nós estamos num caminho que é muito complicado. Sim. E muito perigoso, né? Muitíssimo perigoso. Até aproveitar essa questão do perigo, se a gente tiver um tempinho, fica o desafio para quem acha que às vezes não tem excesso, ou que essa questão não é perigosa, como você bem colocou. Se você olhar no curso da história humana, os grandes casos de condenação, de quem hoje nós pensamos como as pessoas foram condenadas, se dava no inteirinho de discutir uma conduta de corrupção. Então, eu vou trazer aqui um exemplo e a gente vai chegar em outros. Sócrates, quando foi condenado, Sócrates é condenado porque corrompeu a mocidade. Jesus Cristo, quando vai ser condenado, é condenado por corromper o poder romano, a autoridade do poder romano. Quando a gente chega em 1930, e aí já pulando bastante, Getúlio Vargas sobe prometendo uma reforma sanitária para acabar com a corrupção. O golpe de 1964, no AI-5, preâmbulo, para quem tiver curiosidade, está ali muito claro. Lutar e manter a luta contra a corrupção. E se você for em outras esferas, no nazismo, você tem em 1928 um movimento muito forte para combater a corrupção na República de Weimar, e o Terceiro Reich vai usar isso. Então, aí eu vou tratar combate à corrupção como se fosse essa questão ecumênica, indispensável a todo custo, nos levará a um ciclo possível de flertar com o autoritarismo, que infelizmente hoje passou a ser uma realidade. Então, aí eu quero voltar naquela fala do começo. Ninguém aqui defende o perdão absoluto, ninguém defende uma sociedade que a corrupção é uma coisa aceitável, ninguém aqui quer viver numa sociedade que pagar propina é sinônimo de sucesso, mas ninguém também pode querer viver numa sociedade onde um juiz se sente acima do bem e do mal e começa a ditar o que é certo ou o que é errado, e quem não concorda com o juiz não concorda com o Brasil. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental aqui na nossa conversa, Júnior. E acho que tem, pensando ainda, né, no apelo que existe afetivo do imaginário social sobre essa coisa do combate, né? Tem uma cena que é muito emblemática assim para mim, que me deixa pensando até não só nessa questão dos excessos, né, do perigo dos excessos, como também na negligência, na maneira como alguns processos de enfrentamento vão ficando assim, né, pela história, que é a imagem do Maluf sendo preso. Né? Como que aquela imagem causou assim na sensação das pessoas essa ideia, né, de uma justiça sendo feita. Mas era muito estranho para mim pensar que o Maluf, com 80 anos, né, foi levado daquela maneira, com fotos, com vídeo, né, tudo aquilo documentado para todo mundo ver. Um cara que já, né, um senhor de muita idade já. E aí, assim, eu não digo nem isso para a gente pensar assim, olha que pena do Maluf. Não, é no sentido de nos questionar o que aconteceu com as estruturas do Estado que deixou o Maluf ser corrupto por 20 anos, né? E depois de 20, 30 anos, tem uma prisão que né, televisionada daquela maneira e pronto, a população tem a sensação de que a justiça está sendo feita, né? Eu não sei, eu não sou cidadão do Estado de São Paulo, né? Mas eu não sei se, como cidadão, eu ficaria satisfeito de saber que um cara aos 80 anos de idade, enfim, está sendo preso, né, depois de tantos anos de corrupção e tudo aquilo que significou a corrupção dele, do ponto de vista, né, daquilo que foi retirado dos cofres públicos, né, de tudo aquilo que aconteceu, não vai poder ser reavisto. Né? Então, assim, é muito estranha essa maneira como a gente lida com a corrupção, como se ela fosse um instrumento de justiçamento, quando em alguns contextos isso nem é possível mais fazer. E é boa até também, você tocou num ponto aí que é ótimo. Quem tiver também curiosidade, uma cena talvez pior que a do Maluf, se pudesse ser pior, é quando o Coronel Lima, aquele que teoricamente seria o braço direito, testa de ferro do ex-presidente Michel Temer, foi preso, mas ele não tinha condições de andar. Ele estava de maca. Então, a prisão dele foi de maca. Então, o sujeito ele é transportado numa maca algemado.
Então, assim, claro, o problema está aí. Você foi feliz em lembrar, pô, o Maluf está aí desde os anos 80, 70. E agora a gente prende ele e para fazer valer esses 40 anos que ele teoricamente praticou os ilícitos, eu vou lá e prendo ele, o senhor, acho que ele estava com câncer até, se eu não me engano, ele não estava numa condição assim, fácil de suportar. Né? Uhum. E aí a gente vai pegar outros tantos casos. O ex-presidente Lula teve uma situação similar quando o irmão dele morreu e ele não pôde ao enterro. E aí depois o neto morreu e aí ele pôde ir com muito esforço. E aí depois vem o Intercept e revela conteúdo de conversas ali, um pouco complicadas, mas enfim, é complicado, complicado. Se você tocou num ponto, Júnior, talvez seja bom a gente tratar também. Quando você fala em demora do judiciário, isso é um ponto que tem que ser tratado. O judiciário sim demora muito para apurar crimes de corrupção. Ele demora muito e criou-se a ideia de que os recursos da defesa são os principais obstáculos. Sim, tem casos excepcionais em que o sujeito está com 48 recursos e ele está a um pé de prescrever. Isso aí existe, isso aí já foi noticiado, mas já tem estudos nesse cenário que foram feitos e mostraram que o problema não está no Tribunal Superior, o problema está nas instâncias de origem. Por quê? É um crime que acontece hoje se eu não tenho uma comunicação efetiva da instituição pública com os órgãos de apuração. Ela nunca vai sair do lugar. Aí ela geralmente vem como? Ela vem ou numa denúncia anônima, que é uma denúncia anônima aqui de origem duvidosa, ou ela vem por meio de uma delação, depois de alguns anos. E aí eu preciso produzir prova, colher elementos de coisas que aconteceram há 10 anos, 8 anos. Como que eu vou ter, por exemplo, mensagens? Como que eu vou ter acesso a coisas que aconteceram há 8 anos? Então, e aí você vai. E aí você tem um processo que vai demorar. O processo não pode ser rápido, no sentido de eu instauro o processo hoje, semana que vem eu tenho a condenação. Ele precisa de tempo, o juiz precisa amadurecer, o Ministério Público precisa amadurecer o que ele está falando, a defesa também, todo mundo precisa ser ouvido, você precisa ter calma, porque a gente tem que entender como etapas. Você vai queimando as etapas, você não vai voltar. Você só vai voltar para trás para refazer se você errou, e errou feio. E os tribunais cada vez mais são muito seletivos nessa matéria. Então, quando eu falo em apuração, eu tenho que ter em mente que nós temos uma péssima comunicação das instituições. Então, se alguém for num órgão público qualquer, se vê um ato ilícito, e esse ato ilícito geralmente não vai sair dali. E aí eu vou precisar de outras circunstâncias fora da televisão para então dizer se aquilo foi, e aí começa a apuração, e aí o tempo passa, o tempo passou, fica mais difícil. Então, por isso que eu falei no começo, eu acho que assim, hoje você tem na estrutura do governo federal, eu não sei como é que são nos outros ministérios, mas você tem no Ministério da Infraestrutura uma organização muito boa e muito proveitosa de como você pode combater a corrupção. Porque você tem ali um canal direto. O servidor que perceber, se eu tenho ali um sujeito que participa de uma licitação, ele leva um conteúdo fraudulento. Isso aí é crime do artigo 90. Isso tem que ser imediatamente remetido para os órgãos de controle. E os órgãos de controle, Ministério Público, TCU, Polícia Federal, vão apurar. E aí você tem todo um controle dentro do inquérito do interesse, e o inquérito dinâmico. E aí você precisa também, de outro lado, de institutos, de um dinamismo dentro da estrutura judiciária. E aí, nesse ponto, o processo eletrônico, que é uma lei de 2006, veio ajudar muito. Porque um processo eletrônico hoje, ele demora muito menos tempo que demora um processo físico. Então, hoje, e isso eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já vi isso acontecer e tenho visto, você vê processos hoje, em 2, 3 anos, você tem ele transitado em julgado. Acabou. Então, eu estou falando de ter ido a Brasília e voltado. Então, eu acho que nós precisamos, de novo, amadurecer as instituições e também a educação. Poder público e poder privado. Sim.
Acho que essas questões que você colocou aí, levantado, nos ajuda a pensar um pouco o futuro, né? E as perspectivas em relação ao combate e enfrentamento da corrupção. Né? Se a gente quer um avanço significativo nisso, eu acho que é isso, né? Quer dizer, fortalecer as instituições, fortalecer os órgãos de controle, né? Porque a gente tem vários órgãos de controle, né? Tem as ouvidorias, tem um monte de coisa, aí, um monte de instrumentos, ferramentas que dá para a gente, né, usar para prever, inclusive, né, novos casos de corrupção ou otimizar um pouco até mesmo esse processo jurídico, né? Pensando mais no processo jurídico dos casos que forem denunciados. Agora, para além dessa esfera penal, jurídica, né, como que você consegue enxergar, Chão, para a gente concluir mesmo a conversa, no âmbito da sociedade, assim, de modo geral, né? Pensando a educação para uma outra cultura, para uma questão ética, né? Eu sei que você sinalizou, né, que é muito difícil essa mudança, né, dentro desse contexto cultural, por uma série de questões, por uma série de motivos, né? Não podemos ficar com a ideia fantasiosa e sedutora de que é possível eliminar na sua raiz, né, completamente a corrupção, mas dá para a gente vislumbrar, né, no contexto de uma educação da sociedade, algumas estratégias que podem ser feitas para a gente contribuir com esse processo? Eu acho que, no fundo, quando a gente falar em direito penal, a gente vai ter sempre a mesma resposta, que é uma resposta que, na minha opinião, é a melhor saída, mas é uma resposta que você não tem horizonte, que é a questão de você ter um modelo, um processo educativo de base existente, efetivo. Nós não temos hoje uma política séria de educação de base. Nós não temos uma estrutura de educação pública, e é importantíssimo destacar aqui, eu enquanto um liberal, preciso fazer aqui a defesa quase sempre enfática. Não dá para a gente trabalhar com a ideia da educação como algo privado somente. O Estado aqui ele é fundamental, ainda mais num país latino-americano, de tanta desigualdade, de um processo complicado, de um ambiente corporativo na questão competitiva, muito dependente de laços e conexões próximos. Você precisa de uma política de educação muito clara. E aí eu faço até aqui, dificilmente a gente chega no mesmo ponto, mas o ministro Luiz Roberto Barroso tem uma postura muito clara e muito correta nesse ponto, que é a educação, o Ministério da Educação, com a instituição, tem que ser tão bem tratado quanto a gente tenta tratar o Ministério da Justiça. Ponto. Tratado como uma instituição de Estado, para que você tenha uma política que não fique refém daquela velha questão de eu começo, você sai, aí eu termino, e aí eu... Nós temos que ter uma educação de base sólida e, além de tudo, uma educação que permita a participação política, estimule o jovem a entrar na questão política, não para que ele seja um revolucionário, não para que ele mude o país, não, mas para que ele tenha entendimento do que ele está fazendo ali nada mais, nada menos do que uma questão de futuro, de preservação. Então, junto com uma reforma educacional, de ter uma educação como centro, você ter educação com a política de Estado muito clara, uma direção, a valorização do ensino. Hoje você tem... E aí também eu acho que é importante, e eu acho que esse trabalho aqui que a gente está fazendo, no fundo, é isso, e é por isso que eu admiro muito você, Júnior, porque você tem uma visão quase sempre fora do padrão, que é a universidade para o público, universidade do público que sustente o público. Então, nós precisamos de uma universidade que leve o conhecimento, que leve tudo que ela produz e leve a população. Ter um investimento mais duro. As universidades públicas precisam de filosofia de levar esse conhecimento. Talvez eu acho que esse que seja o ponto. Então, vai passar sempre pela educação. Uma educação de base pública sólida, produtiva
e que tenham o diálogo entre as instituições públicas de educação e a comunidade. Acho que esse que é o ponto central para a gente ter uma outra perspectiva. Jean, mais uma vez, né, muito obrigado pela disponibilidade. Não consegui acompanhar aqui desde o começo a entrada das pessoas que nos prestigiaram, que vieram aqui para nos ouvir, né? Espero que não tenha ficado nenhuma pergunta por aí em aberto, sem resposta, a partir dos pontos que a gente destacou aqui nessa conversa, né? Mas acho que foi muito completo dentro, né, daquilo que era o nosso objetivo, né? Te parabenizo mais uma vez aí pela sua trajetória de pesquisa nessa temática, né? Uma temática super importante no momento como esse que a gente está vivendo. Eu acho que o tema da corrupção, né, vai continuar sendo um tema muito atual, sempre muito atual, muito importante para a gente discutir. E quero muito ter outras oportunidades da gente, na verdade, continuar esse bate-papo, né? Porque eu acho que ainda ficou tantas outras coisas que a gente poderia explorar, mas para não nos delongarmos aqui, né, até como estão nos acompanhando, para a gente não ficar muito tempo aqui online, a gente joga, né, o resto da conversa para outras oportunidades aí, para a gente continuar o papo, né? Então, muito obrigado por essa disponibilidade. Como eu já previa, né, enriqueceu muito mais ainda o debate, né, suas contribuições, e espero muito que, como você mesmo colocou no final, aí nas suas considerações finais, que esse conhecimento não fique restrito, né, apenas a esse espaço. Acho que nesse momento, como a gente está utilizando muito as redes sociais para poder fazer essa divulgação científica, né, para poder fazer essas reflexões, mas para além disso, né, e para depois disso, para depois desse momento, espero muito que a gente consiga também sair um pouco das redes, né, e interagir mais diretamente com a comunidade na troca de conhecimento tão importante como esse conhecimento que você nos trouxe nessa tarde. Perfeito. Júnior, só até agradecer, foi muito bom. O tempo, a gente está sempre afim do tempo, né? E não dá para ficar aqui, poderíamos ficar muito mais, eu tenho certeza. Até com mais contribuição sua, você, cara, de cultura ímpar, então tenho só a agradecer, meu amigo, e vamos, próximas oportunidades virão, com certeza. Com certeza. E ó, continua se cuidando, né? Nem deu tempo para a gente falar como tem sido o seu período de quarentena e isolamento aí, né? Mas como você está num dos estados, né, onde a coisa está um pouco mais complicada, então continue se cuidando, né, você e sua família. E espero muito que talvez nossos próximos encontros não sejam só virtuais. Tomara, Né? tomara. Conseguir voltar a São Paulo para a gente tomar um café e amadurecer um pouco mais as nossas reflexões. Isso. Júnior, brigadão, um abração para você. Se cuida vocês também aí. Até mais. Tchau, tchau.